Oi, amigos. Estamos todos bem? Se Deus quiser, sim, né? E Deus quer que nós estejamos sempre bem, né? Em nome dele e em nome dos seus discípulos, né? Porque afinal de contas, seus discípulos ainda estão aqui conosco, né? Nos auxiliando na compreensão dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero falar hoje, pessoal, eu comecei a falar ontem sobre a questão da nova era, né? Porque a doutrina espírita ela ensina sobre essa questão da nova era, mas ela sempre ela procura falar sempre de uma forma que não seja essa forma adocicada, romântica que as religiões passam, entendeu? Tipo, com medinho de causar medo, de causar pavor, de causar amedrontar as pessoas. A doutrina espírita, ela não tem essa intenção, ela quer o esclarecimento das pessoas, né? E a possibilidade das pessoas compreenderem o que é a verdadeira justiça divina. É isso que a doutrina espírita quer. Ela não quer apenas religiosidade, ela quer ciência, ela quer filosofia, ela quer que as pessoas perguntem, ela quer que as pessoas vá atrás, que investigue, que pesquise, que não fique falando abobrinha por aí em nome da religião, né? O que a gente tem visto muito ultimamente de pastor obrigar as pessoas a votarem naquilo que eles acreditam, né? Criam-se mitos. E nosso único mito deveria ser Jesus, né? Deus, nosso Pai, né? A obediência a tudo aquilo que Ele nos ensina todos os dias da nossa vida. Porque cada minuto da nossa vida nós temos que agradecer ao Pai. É a Ele que nós devemos tudo aquilo que nós temos aqui na Terra, que vivenciamos, que temos, que progredimos, que fazemos todas as coisas em nome de Deus. Então, a aliança da ciência e da religião significa aliança da ciência, da religião e da política. Porque o social está na política. E essa questão do social, ela é fundamental para questões evolutivas. Um trabalhador não tem condições de trabalhar se ele estiver com fome, se ele estiver sem saúde, se ele estiver sem paz. Então, nós precisamos saber que a vida é assim, né? Então, ele diz assim que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ele fala sempre muito na questão da moral, porque a religião é a moral, certo? A religião é a ética. Mas só que ela não deve ser vista assim como uma coisa que, inclusive, infelizmente, foi muito desvirtuado os ensinamentos de Jesus. Não era para as pessoas ficarem amedrontadas, com medo de um inferno eterno, aquela coisa toda, e fazer tudo errado em nome dessas coisas erradas que foram ensinadas. E aí, então, em nome da moral. A moral é a religião que nós deveríamos ter todos os dias na nossa vida, que é aquele sentimento de buscar não errar tanto, né? Não errar tanto. Ontem nós falamos na nova era que seriam essas modificações todas que vão ocorrer, já estão ocorrendo, nós estamos assistindo isso todos os dias. Então, é possível a gente saber que as profecias, desde lá de João Evangelista, Nostradamus e depois a doutrina espírita, não são piegas, são fatos, né? São fatos, né? Vamos pensar na propaganda lá onde há fatos, não há fake, né? Então, onde há fatos, não há fake. Então, se a ciência está dizendo isso, é porque é assim que é para ser. Porque a doutrina espírita ela é uma ciência também. Então, ele diz assim, tanto essas leis, porque veja bem, todas as leis, elas partem do princípio da criação divina, da lei do progresso, feita por Deus, por Moisés, né? E aí, então, essas leis foram sendo ampliadas e adequadas a cada comunidade a qual ela se destina. Então, ela é dessa forma que a evolução acontece. As leis vão sendo amoldadas em cima daquele princípio, mas amoldadas a cada comunidade a que ela vai servir. Então, ele diz assim, tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, certo? Não podem contradizer-se. Se for Deus que promulgou essas leis,
elas não vão se contradizer em nenhum dos seus itens. Capite? Então, é isso. E aí, então, se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Vocês compreendem como é sério essas questões da moral e o quanto era necessário que desde o princípio, né? Porque essa coisa de direita e esquerda existe desde os primórdios, ou seja, desde que Jesus estava aqui na Terra, nós sabemos que havia Jesus, ele tinha toda aquela cautela de falar por parábolas, né? De falar para as pessoas mais simples, humildes. Por quê? Porque ele sabia que o poder, os sacerdotes, os césares, né? Eles jamais aceitariam a Jesus, porque Jesus falava em políticas públicas naquela época. O termo não era esse, mas ele falava em políticas públicas, em beneficiar o mais pobre, em ser caridoso, servir, auxiliar na necessidade, na dor, respeitar, né? Todas as coisas da moral, da ética, ele ensinava naquela época. Então ele não, jamais ele seria um príncipe entre castelos e palácios e reis, né? Então ele não seria, Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, né? Excesso de exclusivismo, porque de um lado e de outro, né, as pessoas querem ter razão sem ter, né? As pessoas criam verdades sem serem verdades de fato, né? As pessoas, elas são o egoísmo e o orgulho fala sempre mais alto, então elas se impõem, né? Elas se impõem. Eu vou repetir sempre aqui. O bem é tímido e a maldade humana é ousada. Pensem muito nisso, porque essa é uma frase dita por Kardec, escrita por Kardec, mas que ela cabe muito bem hoje, principalmente nessa questão do bolsonarismo. Você vê que os bolsonarismos, eles não justificam nada, eles gritam e se impõem. Eles não buscam se defender, eles atacam. Se alguém pergunta alguma coisa sobre o Dark Horse pro Flávio, ele fala que a culpa é do Lula. Se alguém fala alguma coisa sobre o tarifaço, ele fala que a culpa é do Lula. Ou seja, eles não têm argumentos para nada, eles se impõem aos gritos, né? E chamam os repórteres como se diz assim, que não são profissionais, estão começando, aquela coisa assim, para tipo, desmoraliza, para que as pessoas, né? A Andréia tem um site, a Andréia, acho que é Andréia Oliveira o nome dela, se não me engano. Ela chama os bolsonaristas de gado, porque é assim, sabe? O que fala para eles, eles acreditam, confiam e fecham. Não aceita mais nada, né? E então, então ele diz assim, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Por quê? Porque as pessoas não aceitam o que é certo, elas querem sempre transgredir para ter mais poder e para ter mais dinheiro, para subjugar os outros, né? Aí ele diz assim, daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância, né? As guerras são intolerantes, né? E a incredulidade, ela provém de tanta maldade que a gente vê, de tanta maldade que as pessoas veem dentro da igreja, dentro da política, dentro da religião, né? Porque nem na religião tá dando para confiar mais, né? Porque as pessoas usam os ensinamentos cristãos para subjugar as pessoas, fazer as pessoas votarem em quem elas querem. Aí hoje houve uma fala do Ottoni de Paula, que ele está falando que ele vai desmascarar essas pessoas, esses pastores que dizem que todo pastor tem que ser bolsonarista e tem que votar no mito. Então, e ontem também eu ouvi numa reunião uma senhora falando que
nem ela é evangélica e nem todo evangélico é bolsonarista. Porque tem muitas pessoas dentro do evangelho que são têm outras preferências de partido, né? E tem muitos que são do Lula também, né? Principalmente as mulheres, né? As mulheres são mais sensíveis e elas percebem isso com mais rapidez as coisas, né? Algumas partes desse ensino têm que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, a ciência ela sempre foi muito materialista, aquela coisa do orgulho e da imposição, né? Os que se julgam sabedores, poderes que têm o poder do conhecimento, eles se julgam no direito de impor as suas ideias. Então eles dizem que aquilo que é abstrato, não tem como provar, então não existe, né? Essas pessoas egoístas, orgulhosas e antipáticas, porque vão criando as coisas do seu jeito, né? E aí então ele diz assim, são chegados os tempos, né? Ontem eu falei sobre a nova era, né? Então ele está dizendo aqui, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Ou seja, a doutrina espírita vem como uma espécie de uma leitura semiótica das parábolas cristãs. Ela vem como uma leitura semiótica, por quê? Porque ela vai traduzir ela traduz os ensinamentos cristãos. Ela traduz os ensinamentos cristãos assim com uma leveza, com uma até uma criança de 7 anos compreende. Se ele pegar um livro, o Evangelho analisado e traduzido por meio dessa análise que os espíritos fazem para trazer a doutrina espírita até nós, uma criança de 7 anos compreende o que está escrito lá, né? Então ele diz assim, tem que ser completados, né? Então completado significa o quê? Que nós que estamos aqui, que somos médios e que nós sabemos o que está acontecendo no mundo, nós temos que falar que essas coisas existem e que elas vão ser completadas, elas vão ser, digamos assim, materializadas. Quer queiramos nós ou não, elas vão ser materializadas, certo? E os maus, eles vão ter que sair daqui, porque nós estamos num momento de transição e que o nosso planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Então, obrigatoriamente, os espíritos do mal vão ter que sair daqui. Lógico que nós não temos como julgar, né? Eu posso estar falando aqui com vocês, mas eu posso ser uma dessas pessoas do mal por até desconhecer o que é esse mal realmente, né? Esse mal que está no nosso coração, que não sabemos exatamente o que é o amor, o que é o perdão, o que é a justiça divina, o que é fazer o bem para o próximo. Porque eu me propus a ir para a doutrina espírita para me educar, para compreender as coisas, para compreender o Cristo, para compreender o seu Evangelho. Eu não fui para lá porque eu já era boa. Eu não fui para lá porque eu era caridosa. Eu não fui para lá porque eu já sabia perdoar, porque eu já não tinha mais egoísmo nem orgulho. Não, eu não fui por nada. Eu tinha todos esses defeitos e tenho ainda. Tem muita coisa ainda que, nossa, tá longe de ser resolvido. Porém, quando a gente se propõe, a gente já começa as nossas mudanças, entendeu? Muitas coisas a gente para e pensa e fala assim, não, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso para mim. Tô fora. Entende? E a gente consegue sair fora das coisas que já não servem mais para nós. Esses convites levianos que chegam, a gente vai conseguir descartar e jogar para fora. Tem que levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, veja bem, leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, esses terremotos, tsunamis, esses efeitos El Niño, Laninha, isso daí tudo faz parte da lei do progresso. Não apenas nós, encarnados, seres viventes, vamos evoluir, mas o geofísico também evolui. E são por meio dessas transformações geofísicas que vai haver essas transformações. E são leis. Não tem como a gente dizer assim, ai Senhor, por favor, não deixa aquele tsunami acontecer outra vez, não deixa aquele terremoto acontecer outra vez. É necessário que aconteça. Jesus disse, é necessário que venha a dor para que
a gente compreenda o bem. Então, ele diz assim, os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, né? Então, aí, deixando de ser exclusivamente materialista, tem que levar em conta a religião. A religião ela tem que deixar de ser hipócrita. Jesus não cansava de dizer, hipócritas, 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 até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu hei de vê-los sofrer, sem que vocês compreendam o que realmente vocês precisam fazer? Certo? Então, a religião precisa de ser hipócrita, ela precisa encarar a ciência, ela precisa encarar a política, ela precisa sair desse claustro em que ela se colocou para se proteger da maldade humana, para proteger os fiéis da maldade humana. Mas se proteger do quê? Nós temos que enfrentar o mal, nós temos que dizer, não, isso é errado, isso é desonesto, isso é hipócrita, nós não vamos fazer assim, nós vamos fazer assim, assim, assim. A religião é para esclarecer, e no entanto ela se acovardou nos templos religiosos e se esqueceram que a ciência seria a abertura para o conhecimento do evangelho, da caridade e das práticas, né, de que a gente tem que fazer todo dia, como duas forças que são, porque essas leis materiais, elas são forças, tá? E isso entende melhor os físicos, os químicos, os biólogos, eles compreendem muito mais isso daí, certo? Eu sou da área de humanas, mas médicos, químicos, bioquímicos, pessoal da geopolítica, da geofísica, da oceanografia, todos eles compreendem essas coisas melhor do que a gente, mas elas são orgânicas e imutáveis, certo? Orgânicas e imutáveis. Imutável significa que elas não podem... Deus sendo Deus, Criador, o engenheiro universal, a criação é sua, ele não pode derrogar a sua própria lei, compreende? Nós não podemos pedir a Deus, por exemplo, vamos supor que nós nascemos aleijados, para que ele reverta isso, porque é da lei que nós tenhamos dificuldades para que aprendamos a não transgredir mais naquele item e fez com que a gente reencarnasse com aquele probleminha, certo? São ajustes que nós temos que fazer na própria vida. E aí, então, ele diz assim, então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão. Ou seja, ele pede para que a gente tenha racionalidade na própria religião. Por exemplo, né, quando eu falava ontem, né, da questão da nova era, e aí hoje conversando com uma irmã minha, a gente discutiu sobre as predições que estão na Bíblia, e que tem uma fala lá que os profetas falam que, digamos assim, que nestes dias, né, que estariam havendo essas modificações, que nós não deveríamos abrir a porta, nem mesmo se fosse um filho que batesse na porta, porque haveria trevas e ranger de dentes, né? Então isso daí é uma profecia que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ela vai acontecer para que os ajustes sejam feitos, né? Dentro dessa lei física que rege a matéria aqui na Terra, né? Então isso aí vai estar andando junto, ciência, política e religião. Porque a política tem que compreender a ciência e tem que compreender a religião para fazer a parte dela. Ela não pode ignorar que essas coisas precisam andar juntas. Então, todo político que nega a ciência e nega a religião, aliás, usurpa os direitos dos evangélicos e subjuga-os, esse político, eu acho que ele vai ser convidado a ir lá para Quiron, não sei, mas é Quiron, é escrito Quiron. E vai ser ótimo, né? Porque ele vai aprender tudo novamente e vai aprender melhor. Sabe que Deus não é injusto nunca, né? Nem com o maior criminoso ele é injusto. Até um Hitler da vida vai ter oportunidade lá no Quiron, pode ter certeza disso. Como é que vai ser lá? Tipo assim, vai ter que aprender a fazer o fogo, bater uma pedrinha na outra, entendeu? Vai ser mais ou menos assim, começar tudo de novo.
mas é a oportunidade única que Deus dá. Por quê? Porque Ele não tira a oportunidade de ninguém, Ele dá sempre. Ele não vai jamais condenar ninguém a um fogo eterno, entende? A um pecado eterno. De jeito nenhum, certo? Então é isso que nós queríamos falar para vocês, tá? Então ele diz assim, né, que a religião deixando de se ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria como duas forças que são, apoiando-se mutuamente, né, uma a outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder. Por que ela vai? Porque as pessoas elas vão compreender que a vida é eterna, que esse momento na matéria é um momento necessário para a aprendizagem e para a evolução. Então, por ela ter esse conhecimento e saber que Deus não pune, Ele dá outra oportunidade, essa outra oportunidade pode ser muito pior do que essa. Então ele vai falar assim, não, então eu não vou errar mais, porque eu não quero mais passar por aquela situação que eu já passei um dia. Não vai querer voltar atrás e errar tudo novamente. Então ele vai querer acertar, ele vai ter vontade de acertar. Então ele vai ficar com essa razão, essa ciência e essa política em que ele não vai transgredir mais para não ter que reincidir em erros que ele vem cometendo há séculos, né? Então, a ciência e a religião adquirirá inabalável poder, porque, de acordo com a razão, já lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. Por isso que nós temos que viver sempre, gente, onde há fato, não há fake. A doutrina espírita, ela só se baseia em fatos. Aquilo que perseverou que a ciência não provou nada contra, então é com aquilo que ela trabalha. Aquilo que é uma lei universal, feita por Deus, pelo nosso paizinho. Então, a ciência e a religião, né, não puderam até hoje estender-se, porque encarando cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente, repeliam, né, faltava com que o vazio que a separava, né, ela tinha esse vazio, né, que faltava para encher, né, esses traços de união que teriam que... Ficava esse vazio entre ciência, religião e política. Ou seja, a vida normal, a religião e a política, a ciência e a religião. Ficava essa lacuna, esse vácuo, né, essa sobra que fazia, que nós sentimos muito isso. Esse traço de união está no conhecimento das leis existentes dos seres. Uma vez comprovada pela experiência, essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. E esta nada encontrou de ilógico na fé, vencido o materialismo. Então, todas essas coisas são comprovadas hoje, tá, pessoal? Eu estou só lendo aqui porque essas coisas são fatos e estão aí. No YouTube tem 1 milhão de aulas gravadas a respeito disso, dessa coisa de que a fé já foi comprovada cientificamente. Uma vez comprovada pela experiência dessas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, ou seja, a fé foi levada à ponderação da ciência, né? Esta nada encontrou de ilógico, né? E se tentam resistir-lhe, né, em vez de acompanharem, né, essas pessoas serão esmagadas. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos. Ou seja, nesses 18 séculos que a doutrina espírita vem, eles estão trabalhando aqui no plano espiritual ainda, nessa tentativa de materializar esses ensinamentos no coração do homem, certo? E aí, então, parece que esse tempo se esgotou e eles precisarão concluir essa maturidade do evangelho na Terra, né? Jesus até que é bonzinho, né? Dá 2026 anos para a gente completar os estudos, então tá certo, né? É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos, após uma elaboração que durou 18 séculos. Chega ela a 18 séculos, porque ele está falando da época que a doutrina foi codificada, em meados do século XIX, tá? Por isso que ele fala 18 séculos, porque já são mais de 18 séculos. Realizarão vai marcar nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências,
acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estarão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então é disso que nós falávamos ontem. Nós estamos vivendo a lei da mudança física, geofísica, moral, ética. Então não vai ser possível permanecer aqui aqueles que continuam e insistem na mentira. Por isso que eu falo muito aqui, pessoal, olha, prestem atenção, não apoiem mentirosos na política, não importa se PT, se PSD, se MDB, sabe, não importa, né? Lula deixou bem claro, se o Lulinha tiver culpa nessa investigação que ele está sofrendo agora, ele tem que se responder, ele tem que voltar lá da Espanha onde ele está morando e vir aqui responder, que nem ele fez. Ele respondeu ao processo, fez todas as investigações, levantou todas as falsidades, as hipocrisias, as mentiras, provou que era inocente e ficou libertado, né? Pôde concorrer outra vez. Então ele fala a mesma coisa para o filho dele. Porque da política, eles querem de qualquer forma comprometer o Lula. Por quê? Porque rico não aceita pobre. Rico tem muito preconceito contra pobre, porque eles acreditam que pobre é pobre porque é vagabundo. Eu ouço isso direto. E eles acreditam também que as pessoas humildes, que não nascem em berço, que não têm herança, que não nascem em patrimônio, não têm patrimônio, que essas pessoas não são dignas. E que também o Lula, por ele ser filho de retirante, por ele ser retirante nordestino, então ele não merece ser presidente da República. Isso é preconceito. E isso a religião desmascara. E essas pessoas, elas vão ter que ver suas máscaras cair por terra, mais cedo ou mais tarde. Não sei se é neste momento exato, neste ano, nesses meses, entendeu? Não sei se é nessa eleição, mas que eles vão serem obrigados a perceber essas modificações, vão ser, tá? Que Jesus possa nos abençoar a todos, né? E que nós possamos ter essas palavras comuns na nossa boca, falando isso todos os dias, porque a vida não pode separar a religião, a ética, moral, cristã e a ciência. Ela tem que estar tudo junto. Nós só vamos ser felizes se nós aceitarmos essa prerrogativa